a divina escada. Cada mortal que sobre a terra surgir, receberá de Deus uma escada para subir. E esta escada, cada um há de galgar, degrau por degrau, desde o mais baixo lugar. Vai percorrê-la passo a passo, desde o início, ao centro do espaço, ao seu próprio princípio. Numa era passada, mas que hoje perdura, escolhi e moldei a minha escada. Tu escolheste a tua. Quer seja de luz ou seja obscura, por nós mesmos foi ela escolhida. Uma escada de ódio ou uma de amor, seja ela oscilante ou firmada com vigor. Quer feita de palha ou formada de outro rei, cada uma obedece uma justa lei, e a deixamos quando o tempo for esgotado. Dela torna-se a posse ao ser de novo convocado. Por vigias em frente a um portão cintilante, ela é guardada para cada alma passante. Mesmo sendo a minha estreita e a tua alargada, sozinho chego a Deus por minha própria escada. A de ninguém posso pedir, nem a minha emprestar. Com esforço em subir na sua, cada um tem de arcar. Se em cada degrau que escalares, só barreiras e tormentas encontrares. Se pisares sobre o ferro enferrujado e a madeira carcômida, a ti cabe transformar tudo isso para seguros. Galgares a tua escada, reforçá-la e tê-la sempre reconstruída. É a tua tarefa árdua, mesmo que longa seja a tua vida. Chegando ao fim da escada, já terás cruzado a ponte, que te dará todos os tesouros da terra, e do Espírito Divino a fonte. Tudo o que de outra forma se possa obter será ilusão apenas, não pode permanecer. Em revoltas inúteis não faremos o tempo fugir. Subir, cair, reconstruir. Cair, subir, reconstruir. Cumpramos isto, até que a nossa carreira humana nos leve à verdade. Até que juntos, homem e Deus, sejamos uma só divindade. Vamos juntos. Shiva, Shekinah. Vamos fazer o Pai Nosso.
na terra como no céu. Dai-nos o pão de cada dia e perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Jamais deixaste cair em tentação, sempre nos livraste do mal, pois vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Hoje, a Casa de Oração Cristal faz um debate, mostrando as crenças, respeitando as crenças, a evolução de cada homem e mulher na Terra. O nosso amado e Salvador Jesus Cristo, com seus apóstolos, sentava em volta de uma mesa. O Espiritismo, também, eles fazem a mesa mediúnica. Todas as crenças colocam sempre dentro da Umbanda, é o Congar. Então, respeitando a evolução de cada homem e mulher, atrás de nós tem as 3 portas inferior que abre a luz para os nossos irmãos que estão embaixo. Abaixo da pirâmide, quero que vocês compreendam, estar na base da pirâmide é quem serve. Aqueles que estão abaixo da pirâmide ainda têm que chegar até a luz. Então eu pedi para que o nosso irmão Mateus vai falar sobre o que é ser um herege. Pode falar. Isso. Herege é a palavra usada para designar quem contradiz dogmas religiosos. O termo é mais comum para designar quem questiona a fé cristã, sendo muito associado à Idade Média na Europa, quando havia forte perseguição a todos que não eram cristãos. Eram considerados hereges quando se tornavam uma ameaça à unidade em torno da autoridade papal e porque propagavam ideias ou práticas contrárias à interpretação da Igreja Católica sobre a doutrina ensinada por Jesus Cristo e contida nos escritos sagrados. Herege é o nome dado ao indivíduo que professa uma heresia, ou seja, que questiona certas crenças estabelecidas por uma determinada religião. É a pessoa que é contrária aos dogmas de uma determinada religião ou seita. O indivíduo ateu pode ser categorizado como herege, pois não acredita na existência de Deus e que não pratica os deveres religiosos. Assim como um ateu pode ser considerado um herege pela Igreja Católica, um católico pode ser considerado um herege ou um praticante de outra religião que apresente doutrinas distintas. Dessa forma, o conceito de heresia vai variar de acordo com os ensinamentos característicos de cada religião. Herege tem origem na palavra grega hairetikos, que significa escolher. Foi citado no Novo Testamento como um elemento de escolha quando o homem decide seguir suas próprias opiniões, criando novas doutrinas religiosas e seguindo novas seitas, como a dos saduceus e dos fariseus. O herege e a Inquisição. Durante a Idade Média, quando a Igreja Católica começou a se sentir ameaçada pelas pessoas que criticavam seus ensinamentos, o Papa Gregório IX criou o Tribunal do Santo Ofício da Inquisição. O tribunal religioso foi criado com o objetivo de combater as heresias contra a legitimidade tanto do poder eclesiástico como do poder civil, uma vez que naquela época o poder da Igreja estava nitidamente ligado ao poder do Estado. Nele, os suspeitos e heresias eram interrogados e torturados pela confissão da culpa. As punições eram severas, os hereges eram torturados, ou enforcados ou queimados vivos. O significado de herege é adjetivo que professa uma heresia ou pratica doutrinas contrárias aos dogmas concebidos pela Igreja. Diz-se do cristão que pratica o catolicismo, mas se contradiz por questionar certas verdades estabelecidas pela doutrina católica, que se opõe às opiniões determinadas por certos grupos, que não possui fé religiosa ou que deprecia tudo o que pode estar relacionado com crenças de outras pessoas. Cristão que, embora seja praticante do catolicismo, se contradiz por questionar verdades estabelecidas pela doutrina católica. Quem se opõe às opiniões determinadas por certos grupos, aquele que não vai à missa nem acredita na existência de Deus. Etimologia. Origem da palavra herege, do grego hairetikos. E bem pertinho de nós, aqui em Sapiranga, nos anos 60 mais ou menos, ou para baixo ou para cima, as datas não são tão importantes, existiu um grupo de pessoas que eram livres da própria sociedade, usavam a natureza em benefício de si e também se alimentavam por si mesmo. Jacobina
da sociedade, a ignorância, a superstição da quem comanda, foram lá com um exército e decimaram aquelas pessoas. Mas eles tinham o poder do Espírito Santo, o dom de cura, aquela mulher grandiosa, e foi taxada, rotulada como a igreja ainda, o catolicismo. Eu não posso benzer porque eu também sou um herege. Eu não posso oferecer minha mão direita quem me procura, porque ainda eu sou fora do contexto. Quem és tu para fazer isso? Então, esse é o debate, essa é a verdade profunda. Então, o Mateus vai falar agora sobre, continuando, o teu papel hoje. Não que tu vive isso, mas o que foi combinado fazer. Aqui eu falo na representação da fé de um ateu. Muitos definem ateu como aquele que não tem fé, mas isso é uma contradição por si só, porque a fé de um ateu é na inexistência de um poder divino ou transcendental ao material, ou aquilo que se tem determinado pela ciência. Um ateu, ele não acredita em nenhum dogma religioso, ele se diz não acreditar em Deus, mas o ponto central daqueles que se determinam como praticantes de uma determinada fé é: o que é Deus para cada um de nós? O que é Deus para um ateu e o que é Deus para um religioso, para um cristão, o que é Deus para um espírita, para um crente evangélico, ou para um bandista, ou qualquer praticante de qualquer fé? Na visão de um ateu, a inexistência de Deus retoma uma liberdade de conceitos que serviram por muito tempo na história para guiar a sociedade a um certo rumo e sempre exerceu algum papel social e cultural, não necessariamente por guiar as pessoas a um determinado fim transcendental de uma fé. O que eu quero dizer com isso? Ao longo da história, todas as sociedades foram baseadas em crenças religiosas. E isso vem sendo praticado muito mais em prol de uma sobrevivência, de uma unidade cultural, do que necessariamente para um fim transcendental. Até porque, se fosse, as pessoas agiriam bem diferente conforme aquilo que elas pregam. Com a modernidade e a tecnologia e o conforto que nós temos hoje de uma sociedade bem avançada, com uma economia que nos permite passar mais tempo sem passar fome ou dificuldades, pela abundância da tecnologia que nos proporciona mais acesso a bens, mesmo as pessoas mais pobres, as pessoas não se veem mais necessitadas de uma crença religiosa, e sem esse estímulo para formar essa sociedade, como a gente pode ver no interior, que a grande maioria das cidades cresceu em torno de uma igreja. Hoje os grandes centros urbanos, principalmente, não precisam mais desse tipo de estrutura. E aqui, representado no papel de um ateu, eu enxergo isso como uma liberdade de conceito das pessoas, em que elas podem se tornar donas do seu próprio destino e não mais estarem presas a amarras de conceitos éticos e morais que não necessariamente elas praticavam ao longo da sua vida. Nesse sentido, as pessoas hoje não mais se veem obrigadas a agir de certa forma, e elas não têm mais tanto em comum, não têm essas práticas de a igreja, não tem essas necessidades, porque a grande maioria das pessoas modernas estão se convertendo em ateus. Agora, isso seria bom ou ruim? Fica um questionamento a vocês. Qual é o papel de uma religião para dentro de uma pessoa? Como seria uma pessoa que realmente acreditasse numa religião? Ela faria as coisas que uma pessoa comum faz? Ou que um religioso comum faz? Um ateu, ele não, de certa forma, ele não é mais hipócrita. Ele não prega mais. Por isso, ele toma a responsabilidade por todos os seus feitos. Ele não é vítima de um Deus, ou de uma crença, ou de um destino, ou ele age ou fala conforme certos valores que foram impostos a ele, ou que ele simplesmente aceitou para fugir de uma realidade, fugir de uma responsabilidade que ele tem sobre a própria vida. Como um ateu, tudo que ele recebe é
ações que ele teve. Um ateu não precisa agir com uma forma, com necessidade. Ele não tem nada imposto, nenhuma regra, nenhuma lei divina que faz com que ele precise atuar de uma certa forma ou agir de forma moral. Toda atitude de um ateu é responsabilizada por ele mesmo. Um ateu se um ateu é bom, é porque ele quer ser bom. Ele não precisa ser bom. Agora, quão bom é uma pessoa que precisa ser boa? Fica esse questionamento. Se uma pessoa precisa de uma religião para dizer que ela precisa ser boa, ela é realmente boa? Ou ela simplesmente está agindo em prol de uma recompensa que ela vai ter em algum momento? Uma recompensa que ela vai ter no final de uma vida que mesmo ela sabe que dentro desses dogmas, questionando, não é bem assim que funciona. A gente pode ver que existe muita injustiça nesse mundo e um ateu tem um olhar sobre tudo isso como uma coisa normal. Esse mundo é cheio de injustiças. E muitas vezes o argumento de um ateu para não acreditar em Deus é como um Deus que é todo bom, absolutamente perfeito de amor, poderia permitir que coisas ruins acontecessem. Como podem religiões acreditarem nisso, vendo todas as misérias que nós vemos ao nosso redor, injustiça com seres inocentes? Um ateu enxerga tudo isso com naturalidade, porque ele vê que é papel do ser humano agir sobre seus próprios valores que ele constrói. Entrando um pouco na filosofia, o filósofo alemão Friedrich Nietzsche tem uma obra chamada Deus está morto. E nessa perspectiva, Nietzsche fala como as sociedades não precisam mais de um Deus escrito numa cartilha para guiar seus comportamentos. Quando as pessoas passam dessas crenças limitantes que regem as suas próprias vidas, elas passam a ter todo o poder em suas mãos daquilo que elas fazem. Não mais se escondem atrás de hipocrisias e dogmas. Elas agem em prol de seus próprios resultados e seus próprios valores. Todos os valores de um ateu são construídos por ele mesmo. Se ele não tem valores, foi uma opção dele. Ele não se esconde atrás de méritos e um ego alimentado por uma tradição antiga, ou às vezes nem tão antiga no caso dessas igrejas pentecostais que nós temos no país, que são criadas uma em cada esquina, cada semana. Então, como um ateu, ateus tendem a questionar muito mais o mundo, muito mais do que as pessoas religiosas. Um ateu, ele enxerga as coisas como elas são, ele enxerga a verdade das coisas, e por essa razão, a forma como ele age é muito mais colada na realidade do dia a dia, e por isso eles têm muito mais tendência a ter sucesso no âmbito acadêmico, serem pessoas mais inteligentes por se disporem a enxergar as coisas como elas são, terem mais sucesso no âmbito dos negócios. Então, ainda assim, na perspectiva de um ateu, por mais que ele tenha uma tendência a não se conformar com certas coisas, ele ainda possivelmente carrega um vazio dentro dele por não ter um propósito de vida. Dentro disso, na nossa sociedade, que predomina muitas vezes o ateísmo, as pessoas descrentes, por mais que elas não sejam hipócritas em cima de um certo dogma ou de uma religião, os ateus muitas vezes precisam criar o seu próprio propósito de vida, uma vez que não existe uma religião que diz isso para eles. Dentro disso, nós vemos hoje jovens criados essa nova geração que é criada sem dogmas religiosos e por isso se joga em cima de prazeres, um hedonismo desenfreado de festas, bebidas, drogas, sem nenhuma moral, sem nenhum valor à própria individualidade, se expondo muitas vezes ao ridículo e defendendo coisas que são contra a própria vida ou coisas que não são guiadas eticamente ou moralmente, porque isso não existe para eles. E também não foi ensinado a eles. A sociedade mudou e o ateísmo hoje é o que predomina muitas vezes nos centros. E com isso vem vários sintomas pela falta de uma razão de viver, a falta de um propósito, que muitas vezes são tapados com remédios psiquiátricos pelos maiores traficantes que nós temos hoje, que são os médicos e terapeutas. Essa falta de propósito é o que leva ao colapso de uma própria população que hoje não vê mais propósito em criar família, não vê mais propósito em ter filhos ou criar relações fortes, porque pode simplesmente descartar uma pessoa por outra a qualquer momento. E como um ateu,
isso é natural, porque as pessoas fazem o que elas querem, porque elas não têm nada que os impede de fazer. Mas ainda há aqueles que são ateus e por isso ainda assim não questionam a validade de existir algo que eles não conheçam. Eles simplesmente não se importam com isso, porque eles não se veem na perspectiva de alcançar isso. Eles carregam os próprios valores, nutrem valores de família, baseado no prazer que eles sentem nisso. Eles sentem prazer em estar com a sua família, prazer em ter uma esposa ou um esposo, prazer em criar filhos e ver eles crescerem com felicidade. Isso dá prazer a eles e esse prazer guia a própria vida deles. Mas ainda assim existe uma desesperança por essas pessoas, porque elas não se movem a um propósito maior ao fim da vida. Então elas chegam na idade avançada, já não veem mais propósito naquilo que elas fazem, ou no momento em que elas adquirem alguma estabilidade financeira e de vida, veem seus filhos crescidos, elas se veem desesperançosas e muitas vezes voltam àquele vazio existencial por não terem uma razão de existir. Então essas são as possibilidades da filosofia de um ateu e é assim como o ateísmo ocorre. Antes que o bispo vai fazer faça a interpretação e pedir que se alguém tem uma pergunta, eu quero dizer que todas as crenças, esses seres, essas pessoas, dos ateus, eles sempre são prósperos. Vamos questionar bem? E toda crença quer ter bastante dinheiro, por mais que não tenha a compreensão de como abrir a consciência para ganhar dinheiro. Quero que vocês vão falar isso, né? Então, toda crença, todo homem, toda mulher, por mais ignorante ou falta de conhecimento profissional, quer ganhar dinheiro. E os ateus têm bastante dinheiro, porque eles sabem manipular as pessoas que estão embaixo. E o senhor podia me dizer, então, por que, digamos assim, eles não têm sentimento? Porque acham que os vulneráveis, as pessoas que têm uma crença, a sua pau podre de salvação, ou o seu cerne de salvação, eles se submetem ao que o patrão manda fazer, porque ainda é a sobrevivência da própria família e do próprio corpo e ter dignidade para continuar sua caminhada. O senhor tem a dizer? Os ateus não têm uma crença de que vai vir algum salvador, alguma razão mística que vai salvar eles da realidade que eles têm. Por isso eles não se vitimizam, porque a realidade é dura e eles enxergam ela como ela é. Então eles agem para se salvar, para obter aquilo que eles querem, sem necessariamente se achar incapazes disso. Eles carregam aquele poder que os religiosos dão a algo externo a eles e se escondem atrás disso para não buscar aquilo que é de... Mas não tem sentimento pelas pessoas, Não tem. nem por eles. Então, a razão. Tenha sentimento pelas coisas, tenha boa vontade pelas coisas, eles têm sentimento por eles mesmos. Então, seria mais ou menos isso. O bispo tem alguma a acrescentar agora? Eu gostaria de ver com o Mateus, na tua concepção, o ateu consegue ser 100% descrente? Ou em algum momento da vida ele vai ter esperança, vai rogar, vai rezar, esperando alguma ajuda divina do céu? Eu acredito que, como o ateu é uma denominação muito ampla, cada um pode agir de uma forma diferente. Mas não existe como não acreditar em algo. Só que o ateu, ele acredita no materialismo. Então ele não acredita que algo possa salvar ele, ou que exista algo divino, mas de certa forma ele tem que ter alguma fé, seja no materialismo, porque a própria existência do universo se deu a partir de um milagre que nem a ciência sabe explicar, que é um ponto de energia explodir e formar o universo. Então, muitas vezes pode-se dizer que um ateu ele se baseia num único milagre que ele não quer explicar, e todo o resto em diante é explicado pelo materialismo. E também eles acreditam na ciência, né? E não acreditam na religião. Então a religião e a ciência abriram-se e daí formou dois caminhos. O humano, um buscando respostas que não existe Deus, e os outros provando em tempos que existe o milagre e o Deus. Então seria mais ou menos essa compreensão. Aos olhos de um ateu, um religioso é um iludido e ele é um desesperançoso. Colocar. O senhor quer falar mais alguma coisa? Não. Eu
tendo em vista que se tu for conceitualizar religião, que são um grupo de pessoas que tendem a ter o mesmo sentido de pensamento e seguirem uma regra, seja ela material, física ou não, também pode-se entender que um grupo de ateus, querendo ou não, é um grupo de pessoas que creem no mesmo conceito, no mesmo propósito. Se eu posso dizer que o ateu ele não tem o conceito da fé e também não tem o medo, porque não tem o medo do retorno, seja do lado superior ou inferior, como é que tu acha que isso vai validar não para o externo, mas a ausência do medo e a ausência da esperança? Como isso vai interferir nessa geração, nos acontecimentos pessoais? Como ele consegue definir, porque o medo ele te protege de muitas coisas, né? E a esperança te impulsiona para muitas decisões. Como isso se forma uma sociedade com pessoas sem medo e sem esperança? As pessoas tomam as rédeas da própria vida nas mãos. Elas carregam o poder que a religião dá para coisas externas à capacidade delas, é carregada pelos próprios ateus. Mas o ateu, muitas vezes isso é assim que eu enxergo por que eles são tão prósperos, porque eles são capazes de enxergar o mundo como ele é e ver as limitações como coisas do mundo. Se eles não conseguem fazer dinheiro, se eles não conseguem atingir os próprios objetivos, não é porque existe uma razão divina ou os astros impedem eles de alguma coisa, ou uma energia que eles não sabem explicar. É porque eles questionam essas coisas, eles não param nisso. Então, nesse momento, eles vão atrás e por questionar, muitas vezes, e questionamento atrás de questionamento, eles acabam se tornando pessoas mais inteligentes para conseguir o que querem, na prosperidade, ou, enfim, atingir seus próprios objetivos. Mas isso também tem um custo de eles se conformarem com a vida como é, muitas vezes por não conseguirem atingir seus objetivos e não acreditarem num propósito além daquilo que é material. Então, por isso, as pessoas se veem buscando só prazeres e não algo, uma estabilidade, um objetivo final que fique acima do próprio prazer. E o não tem valor. O não transforma-se no sim, por mais que demora, e dentro disso abre essas portas, né, que muitas pessoas gostam e acabam comprando sua própria ideia. Né? Mais alguma pergunta? Seria mais ou menos, então, vamos passar para o segundo. A Camila vai falar sobre a mesa mediúnica e sobre o espiritismo nos dias de hoje e também no passado, porque aqui pertinho, nessa nossa região aqui, existia uma mulher bastante forte, mais ou menos 100 anos, ela fundou o primeiro centro espírita, de verdade, né, com sentimento, sem rodeios, por mais dificuldade que tivesse, e também por mais pobre que fosse, e o nome dela ficou gravado na própria história de Taquara. Então, ela vai falar, a Camila, sobre esse ponto. O espiritismo, aqui em Taquara, ele já tem realmente 2 casas muito fundadas, já há bastante tempo, com vários frequentadores. E no início, quando essas pessoas, por exemplo, a irmã Dalva, quando ela fundou a casa, ela foi muito rechaçada, muito humilhada, ela foi apedrejada. E isso não fazem muitos anos que ocorreu, né? Então nunca houve muito respeito. Eu acho que eles foram construindo um respeito dentro da comunidade há poucos anos atrás. Mas o que o espiritismo ele se fundamenta, tá? É a aproximação, é tu conseguir levar para as pessoas o conceito da imortalidade. Que se tu é um espírito imortal, a tua real vida é a tua vida espiritual, que aqui nós estamos de passagem, o que são 70, 80 ou 100 anos perto de uma vida infinita, perto de uma vida imortal. Isso deixa com que os problemas que a gente tem aqui, os desafios que a gente vive aqui na Terra, eles deixam de ter um peso, um fardo tão pesado dentro da nossa existência. A gente começa a ter uma compreensão melhor de que há tempo para reparo, há tempo para aprendizado e há consequências de todas as nossas escolhas. O segundo preceito mais importante do Espiritismo é a lei do retorno, causa e efeito. Ou seja, onde tu se apega na crença de que todas as dores, de que todos os dogmas, de que todas
os sofrimentos que tu passa nessa vida, elas têm uma existência nesta vida ou em vidas passadas. Que tudo são consequências para que tu tenha um aprendizado, para que tu tenha uma evolução espiritual. E a partir do momento que tu passa por essas dores, passa por esses sofrimentos, mais uma vez é te dada a chance da escolha. Que é tu fazer as escolhas pelo bem, pelo divino, por voltar pela tua crença, por usar a resiliência e prosperar e crescer espiritualmente, ou a liberdade de voltar a errar. Sempre é dado o livre-arbítrio, onde tu pode escolher o lado sombrio ou o lado da luz. Então o Espiritismo ele vem trazer esse conhecimento, onde a gente permanece vivo com as nossas dores além do túmulo. Mesmo que a gente tenha falecido, não ocorre o sono eterno. A gente continua com as dores, com os tormentos, com vida próxima da que a gente esteve aqui, porque a nossa evolução ela é constante, não existe um pico de evolução e depois um pico de treva, um pico de evolução, um pico de treva. Não, o crescimento ele é constante. Então, a partir do momento que tu vai fazendo as tuas escolhas, onde Deus te dá essa liberdade para tu fazer as tuas escolhas, para que tu vai exercendo a tua fé. Eu acho que nisso o Mateus ele falou muito bem quando ele fala que o ateu ele não é hipócrita, né? Porque isso é uma coisa que eu nunca tinha feito uma reflexão sobre isso, de quão hipócritas somos quando adotamos as nossas religiões e não seguimos ela, né? Então, o Espiritismo, ele torna isso mais humano também. A gente não coloca isso no braço ou no colo de Deus, as consequências. Tu traz a responsabilidade para si. A partir do momento que tu começa a estudar o Espiritismo, por exemplo, dessa casa que eu frequentei, tá? Tu precisa frequentar um grupo de estudos por um determinado tempo, tu precisa ler e estudar determinados livros por um determinado tempo, e depois tu pode escolher por participar ou não da mesa mediúnica. Se você opta por não participar da mesa mediúnica, tu segue os estudos com outros livros, também é dada essa liberdade, ou se tu prefere participar da mesa mediúnica, onde tu começa a exercer os trabalhos da mesa, aí então já é te exigido algumas responsabilidades morais físicas dessa existência, onde tu precisa começar a cuidar do teu corpo, que é a tua vestimenta carnal, para consequentemente cuidar do teu perispírito, para que tu possa exercer fisicamente um trabalho mais respeitoso com os espíritos, com as almas que vão ali chegar. Nessa mesa mediúnica, então, se reúnem um grupo fechado que estuda esse mesmo grupo, ele tem que ter uma frequência mínima exigida, para que aquele mesmo grupo fechado com as mesmas pessoas, elas criem uma energia, criem uma vórtice, existe uma ligação, quando tu olha para aquele teu colega, mais ou menos pela expressão que ele está tendo, tu já reconheça nele, existe uma empatia entre os estudantes. A partir do momento que tu tem um tempo de estudo que vai de 1 ano e meio a 2, a gente começa a fazer os trabalhos de psicografia, ou alguns já têm vidência, outros são médiuns sensitivos, onde lentamente começa a se fazer os trabalhos de receber as cartas ou de receber mensagens. Depois que aqueles espíritos chegam naquelas pessoas que estão ali voltadas à mesa, dão as comunicações, o mentor da mesa, a pessoa que coordena esse grupo, encaminha esses espíritos para os hospitais espirituais. Onde é através da doutrina do cristianismo mesmo, onde é mostrado para ele os enfermeiros que estão vindo acolher, às vezes a família que vem acolher, vem resgatar, e ali eles são encaminhados. Até onde eu sabia, todos, ou que eu sentia, ou que eu vi, enfim, todos eram encaminhados. Encerrava-se os trabalhos da mesa. Eles tinham liberdade de ficar ou poderiam voltar? Não era dada essa liberdade para eles. Era conduzido a doutrinação deles até que eles aceitassem o encaminhamento. Uns eram mais rápidos, outros não. O que as informações que nós recebíamos, tá? Que eles não vinham ali compulsoriamente. Geralmente eles vinham buscando um auxílio. Assim como nós procuramos a religião também, geralmente por causa de dores, né? Das nossas dores. Assim os espíritos também. Eles procuravam as casas espíritas para
tirar aquela angústia, para buscar um auxílio e tentar sair dos locais onde eles estavam. Um consolo. Um consolo, exato. Procurar ajuda mesmo. E quero abrir essa porta sobre o Espiritismo e dizer um fato bem grandioso para que as pessoas não façam. Não tire a sua própria vida, porque ela está comprovando que você vai ficar indigno, imoral, de continuar a sua caminhada espiritual para a vida eterna. Você não tem mais caráter de ser convidado, por mais que seja um mestre ascensionado, um anjo de proteção, como o grande Micael, porque você vai se sentir sujo, porque não teve um momento de ultrapassar aquele limite de sofrimento e arrancou sua própria vestimenta carnal para o tabernáculo da carne. Então não podemos deixar de falar sobre isso, que é importantíssimo. Não interessa a dor, não interessa o sofrimento, não tire a própria vida. Pode continuar. O suicídio, na verdade, por exemplo, os ateus ou outras pessoas, né, que acreditam nisso, que o suicídio é uma maneira de aliviar a dor, aquela dor psicológica, aquela dor física que ele está tendo, então é uma maneira de tirar aquela dor que a carne está sentindo. Mas na grande maioria das vezes a dor não é na carne, a dor é na alma. E a alma permanece junto ao espírito, né? A alma, ela só é alma enquanto está no corpo. A partir do momento que o corpo morre, a dor permanece no teu perispírito, que ali ele chega, e às vezes nas próximas encarnações, chegam com as lesões, chegam com todos os ferimentos que tu mesmo te proporcionou, ou outras pessoas proporcionaram, tu nasce com todas essas marcas, né? E ali nós tivemos diversos relatos de pessoas que datavam no momento da morte e relatavam para nós que aquela cena se repetia há mais de 50 anos. Ele falou assim, e eu subo na ponte, eu caio da ponte, não sei o que, eu sinto a dor, a angústia, ele fica repetindo por anos e anos e anos o momento do desencarne, o momento do suicídio. Então eles vêm relatando, sentindo o gosto do sangue, o cheiro, a mesma sujeira que eles estão, eles permanecem muitas vezes. E isso também eu acho que é muita consequência das religiões, tá? Dependendo da maneira como eles creem, como a sua religião coloca, como acontece após a morte, muitos permanecem por séculos ao lado do túmulo, esperando o anjo da corneta vir para dizer que ele é digno do reino dos céus. Então ele vem com gosto de enxofre, porque os bichos já comeram, eles relatam os bichos comendo o corpo dele. São cenas dificílimas de se relatar, de vivenciar, de escutar, mas que eles vivenciam aquilo e chegam até ali num desespero pedindo, implorando socorro, para que alguém tire aquela roupa, para que alguém limpe aqueles ferimentos, para que alguém conduza ele a um hospital espiritual, para que ele possa realmente aliviar aquela dor da alma. Então esse é o papel da mesa mediúnica dentro da casa que eu participei. Terminou o trabalho da mesa, se encerra e não se fala mais nisso até a próxima semana. Isso. O bispo tem alguma colocação? Alguém tem alguma pergunta? Se eu vivo no lado negro, tá, nessa vida, e me arrependo, no Espiritismo eu encontro purificação e perdão nesta vida, eu vou ter que esperar uma próxima vida para ter? É porque o Espiritismo ele não vê como muitas vidas. O Espiritismo entende que tu tens uma vida só. A partir do momento que tu reconhece todas as tuas escolhas erradas, que tu reconhece que tu vai ter que passar por um processo doloroso de ressignificação, e esse processo ele precisa ser sincero. Não adianta tu ir, tu chorar, tu implorar, porque Deus não é... como é que eu vou dizer? Deus habita dentro de ti, Deus está vivo dentro de ti. Então é com Ele que tu precisa conversar. É com Ele que tu precisa te entender. Então eles acreditam muito na rotina de leitura, na rotina de prece, na rotina do Evangelho do Lar, para que tu crie rotinas, para que tu consiga sair de uma vida mais mundana para entrar para uma vida mais purificada. Mas tu pode sentir os reflexos disso nessa existência, num plano espiritual ou numa próxima vida terrena.
né? Depois que tu vai para um plano espiritual, tu permanece lá por um bom tempo, em escolas, em hospitais, onde tu começa a trabalhar, onde tu entende toda a tua programação reencarnatória das vidas anteriores e tu junto faz com os seres ascensionados todo o teu próximo planejamento reencarnatório. Então, para os espíritas, isso é um processo infinito, até que tu chegue ao ponto de não precisar mais reencarnar na Terra. Tu já pode reencarnar em planetas menos densos, né? Onde tu não precise mais de um corpo físico, onde a gente precise se arrastar, né? A espiritualidade fala que aqui a gente se arrasta. Seria isso. Muito bem. Então, continuando, uma das coisas mais importantes, né, vamos sair do espiritismo, vamos descer um pouquinho sobre a Umbanda. Umbanda, o que ela apresenta? Para que ela serve? Muitos homens e mulheres, digamos, não gostam de não conseguem olhando pela pessoa e dizer, podemos nos conversar, podemos nos relacionar como namorado e namorada, e eles vão para o encantamento. Então o pai de santo ou a mãe de santo tem um papel de fazer o encantamento, e dentro desses valores tem um preço. Só que uma consequência, como no espiritismo tem causa e efeito, tudo que sobe na atmosfera da Terra desce. Então, o nosso irmão Paulo Boita passou por lá, e dentro disso ele tem uma experiência, como funciona ser um pai de santo. Boa noite. Bom, ser um pai de santo tu cria muitas, como é que se diz, não tenha ser um pai de santo, se tu pega e emprestar teu corpo para aquelas entidades da escuridão vir ver a luz, né? Então tu serve de escravo para aquelas entidades. E tua família também. Então, muitas vezes, muitos pais de santos, eles estão presos sobre aquelas entidades. Eles estão ali, eles têm que são obrigados a fazer para proteger a própria família, entendeu? E faz os encantamentos, uma mulher para um homem para a mulher, faz as coisas terríveis também para desmanchar casamento, para levar as pessoas para o mau caminho. Então, são muitas coisas que são feitas na Umbanda, na Quimbanda, o próprio Batuque, né? O Batuque já é mais pesado, o Batuque já é mais para o lado do mal, para o lado para pegar as pessoas e fazer com que elas sigam aquele caminho, sejam escravos daquilo ali. Eu fui presente, eu tive, fiz que nem a gente faz os 4 pés, que seria matar o cabrito sobre a sua cabeça, no lado do batuque, são galinhas, são cabritos, são angolas, são pombas, né? Então, todos fazem, daí a gente faz aquele chão, fica 7 dias deitado no chão. No dia da matança, eles fazem a matança tudo, depois limpam todos os bichos, é feito, preparado para, no outro dia, a festa. Uma sexta é feita a matança, no sábado é feita a festa. E daí, galetos, cabritos, tudo é assado para o visitante. É feito bolo, é feito tudo quanto é coisa de comer. É bolo, frutas. Tu não imagina o quanto de fartura que tem. E o que sobra cabrito inteiro, às vezes, quando é muito grande a festa, eles dão assim, cru mesmo para as pessoas levar, porque é muita coisa. Então, é isso aí, ó. Pelo meu entendimento, eu sempre procurei buscar uma luz para mim.
sempre procurei buscar uma luz para mim e para minha família. Porque eu, desde criança, eu sempre tinha comigo que eu tinha algo especial aqui neste mundo para fazer. Só que eu nunca entendi. Então, eu nunca tive de uma mãe, de um pai, uma explicação espiritual, uma explicação, uma orientação como eu segui. Então, comecei a procurar e eu fui nas igrejas de pedra, fui aqui, fui ali, e sempre cada vez mais para baixo, cada vez mais para baixo. Até que eu fui, daí cheguei na Umbanda, começamos a ir, dava uma melhoradinha, eu perdia tudo, caía tudo. Então, daí eu cheguei até o Batute. São coisas assim que a gente, para muitas pessoas resolve, para outras que querem ser certa, como eu, que nunca gostei do lado do mal, de fazer o mal para uma pessoa, ou de fazer alguém sofrer por causa daquela magia que eu estou fazendo, para mim não me servia isso ali. Nunca me servia, por isso eu estava sempre lá embaixo. Porque eu nunca queria aceitar o que era feito. Entendeu? A minha esposa também, ela não aceitava, muitas coisas ela não aceitava. Então daí a gente, é lógico, eles vão segurando a gente, né? Vão segurando a gente. E manipulando. Né? Os próprios guias espirituais, os próprios guias que eram recebidos. Né? Então, e a gente era escravo. Todos os fins de semana a gente teria que ir à religião. Levava 10, 15 garrafas de cerveja, isso e aquilo, e daí ia fazer a sessão. A gente era escravo daqueles espíritos, para eles poderem vir ver a luz. Então, cheguei a um ponto que daí eu já não aguentava mais. Hoje eu estou no paraíso. Hoje eu vejo em sonhos, eu vejo, às vezes eu estou no meu trabalho, eu vejo tudo o que eu fiz errado, mas não por mim, porque eu estava fora de mim. Tudo o que aconteceu, a minha consciência, no caso espírita, do meu lado, o meu eu superior, não entendi isso aí. Mas hoje eu vejo muitas coisas que hoje eu estou enxergando o mundo na minha volta, eu estou enxergando totalmente diferente do que há 2 ou 1 ano atrás. Entendeu? Então, ser um espírita não é... Até resolve para muita gente. Tem pai de santos que trabalham certo, tem pai de santos que trabalham certinho, que respeitam as leis, fazem os trabalhos direito, mas eles são obrigados a fazer também trabalho mal. Mesmo eles sendo certinho, eles têm que fazer uma bruxaria para uma pessoa. Entendeu? Então eu acho que isso aí é o meu entendimento da época que eu vivi até hoje. Alguma pergunta? Alguém tem alguma pergunta? Pode levantar em pé. Qual o símbolo da pipoca na religião? O símbolo da pipoca significa para abrir caminhos, né? Eles fazem muito para, no caso, fazem as pipocas, oferecem para o bará da rua, que abre os caminhos, né? A prosperidade. A prosperidade. E daí eles entregam no cruzeiro, ou se tu tem um estabelecimento que tu quer que progredir naquele estabelecimento, eles vão até lá e vão trazendo as pipocas até a encruzilhada, entendeu? Vão distribuindo e chamando a freguesia. Eles vão até o centro, no caso, e tu tem um estabelecimento que é a freguesia ali. Eles vão até o centro bem cheio de gente, e lá vão distribuindo largando as pipocas na rua, devagarzinho, até chegar na tua casa. Para vir o dinheiro e a prosperidade para tua
teu estabelecimento. E a pipoca queimada? Tem também, né? Hã? A pipoca queimada, não tem? Daí tem a pipoca torrada, daí, Ah. que é o milho torrado. Não é pipoca, é o milho. Milho. Aí teria o milho torrado, que seria que fazia o bará também. Pipoca, o milho torrado e as batatas. Né? Mas é o mesma sentido, finalidade. Mesmo significado. Pode falar, Matheus. As religiões, todas elas, né, por definição, seguem uma doutrina baseada em certos pilares, em preceitos. No caso, a grande maioria delas segue que tu tem que praticar o bem, aí todas elas têm definições diferentes do bem, né? Mas e está intrínseco a isso o poder de respeitar no bem, né, praticar o bem, respeitar a liberdade dos outros, sejam eles praticantes ou não disso, né? A gente pode ver várias inquisições que a própria Igreja Católica fez. Mas o que eu pergunto é como pode uma religião ser uma busca, qual é o propósito de uma religião e ela realmente busca o bem por definição, ela assume que busca a evolução e o bem, se ela pratica o mal para os outros deliberadamente, ela escolhe fazer mal para as pessoas, seja por magia negra de desfazer casais, ou desrespeitar o livre-arbítrio delas fazerem as próprias escolhas. Digo assim, isso até no âmbito só das pessoas, mas além disso tem os sacrifícios também, né, que é causar mal a animais e tortura e fazer em prol para ganhos de materiais, ganhar dinheiro, alguma coisa do tipo, para todo tipo de magia negra que existe no Batuque, né? Por que o Batuque, a Umbanda, ela busca uma evolução mesmo ou só ganhos materiais? Até busca a evolução, né? A evolução para espiritual, que tem muitos médios também que trabalham, muitos que recebem os orixás, que são verdadeiros, isso daí estão evoluindo. São gente que querem mesmo, né? Agora tem uns que vão só para tirar dinheiro, entendeu? No caso, ou se fingir que está incorporado para tomar umas pingas e coisa isso. Então é isso que acontece. Mas tem muitas pessoas que veem e eles evoluem sobre isso aí. Mas eles realmente acreditam que eles podem melhorar praticando mal? Aí eu não sei o que dizer, né? Então eu vou responder para o senhor. Nas portas de baixo, nas 3 portais inferiores, todos os demônios da Santa Eucaristia se fala, aqueles visíveis e invisíveis que um dia vão ter por mais de 1000 encarnações para buscar purificação. Pela vontade para ter segredo, todos têm que se levantar. Então, esses que estão nessa porta, como médium ou como pai de santo, se incorporando, eles são obrigados a fazer isso para eles espiar a luz, para que se não fizerem, se não forem em sacrifício vivo, um demônio ou uma entidade incorporar na pessoa, ele pode fazer mal para a sua própria família. Então, uma das coisas mais terríveis para um pai de santo, em amor à sua própria família, se oferecer em sacrifício para que um demônio possua seu próprio corpo, seu campo de energia. E o mal, para que aquela pessoa que está fazendo bem, para aquele gesto, aquele demônio que pegou aquele corpo, um dia ela vai se transformar também num médium ou vai pagar sua própria conta na mesma moeda, vivendo a mesma história, por mais que não se lembre conscientemente. Então, um pai de santo, um médium, ele não está ali por acaso. É uma consequência que foi falado no Espiritismo, que eu tenho que pagar minha dívida. E todos aqueles que passaram sofrimento, eles também não passaram o sofrimento de Varde, de tirar marido, ele em outra vida, então provado já tirou um marido ou de alguém. Ninguém é santo e dentro das consequências ele está pagando sua própria dívida, perdendo seu próprio marido. Ou sofrendo lágrimas de sangue, amando e não podem participar da vida. Outra coisa do encantamento que o seu pai santo não falou, as mulheres que querem fazer encantamento por seus maridos vão ter só o corpo, porque da parte mais importante, que é o chakra básico, a sexualidade, ele não vai mais conseguir se envolver com aquela mulher que fez o encantamento, só com as outras, porque ela deu um tiro no próprio pé. A magia custa caro, mas para quem não saiba lidar com ela. E por isso que esse debate
faz para compreender que as pessoas não cometem mais os mesmos erros, um atrás do outro, querendo se vingar dos outros, mas estão se vingando de si mesmo. Seria o meu entendimento. Eu acho que ele respondeu a tua pergunta e muitas outras ainda não feitas. O senhor bispo quer falar alguma coisa? Eu só queria ver que o pastor Paulo tem o conhecimento. Todo trabalho feito é cobrado, não é grátis. Tá? Esse valor é usado especificamente para novas oferendas ou isso fica para o uso do Pai de Santo? A maioria fica para o uso do Pai de Santo. Porque a entidade não tem como usar, né? Não. Então, Isso aí fazem a oferenda ali e o resto do Pai de Santo. Mas o Pai de Santo precisa sobreviver, ele tem família, ele precisa daquele dinheiro, porque ele não pode fazer trabalho em outro lugar por causa da crença e o preconceito sobre aquela pessoa, daquele homem ou aquela mulher. O Juliano quer fazer uma pergunta para o senhor. Eu vou fazer uma pergunta daí para ti, Paulo, como tu foi o que participou lá, né? O que tu conseguiu para a tua vida de conhecimento lá e o que fez tu sair de lá? Qual o sentimento que te fez tu sair de lá, de onde é que tu estava participando? Olha, para a minha vida, o que acrescentou para mim não acrescentou nada. Muito pelo contrário, eu só perdi. Enquanto eu estava nessa vida, eu só perdi. Qual foi o impulso do senhor conseguir sair de lá? Certo. O impulso para mim sair de lá foi a minha vontade de ser outra pessoa, de se renovar, entendeu? Espiritualmente. Então, como eu andava muito doente no hospital, a Nara correndo comigo, e tudo isso foi me fazendo eu me afastar dali. E foi onde que eu botei e decidi que eu tinha que sair dali e procurar outro lugar. E a cobrança foi ficar doente para o senhor voltar para lá de novo, que ali era o teu porto seguro. Então a doença foi uma consequência da própria energia do lado psicológico, e ser escravo sempre será escravo. Pelo menos não ter cortado a língua. Fato? Mas alguma pergunta? Não, eu tenho que acrescentar que o Paulo, acho que ele não lembrou que quando nós estávamos lá, ele estava muito doente, né, fora de si, que ele ficou 1 ano e meio, que não sabia nem dia nem noite, né, e foi aonde indicaram nós aqui, que a gente veio, e daí você ainda mandou nós fazer a escolha. Se nós queríamos continuar lá, ou se nós queríamos renunciar e seguir outro caminho, né, ou queria ficar lá. Renuncia e procura outro caminho. Aí é onde a gente foi lá na casa e renunciou. E daí, tiveram coragem? Sim, a gente foi lá e disse que não ia mais, porque não queria mais e que não era aquilo lá que nós queríamos. A gente foi lá e... Mas foi difícil. Até chegar lá foi. Foi difícil. Aí daí foi onde a gente começou a seguir aqui. Tu não te lembra direito que tu estava bem fora ainda. Foi ainda que eu cheguei e disse para ele que eu não ia ir mais, ia sair da religião, que eu ia virar um benzedor. Daí todo mundo riu da minha cara, né? Daí até eu disse assim, mas quem que botou na tua cabeça que tu tem cara de benzedor? Que tu faz algum milagre, alguma coisa? Eu disse, eu não sei, mas você é um benzedor. E daí, umas 2 semanas depois, a mãe dele, do Pai de Santo, bateu na porta da minha casa, pedindo para mim benzer as costas dela. Eu não, vem cá, era um domingo, né? Eu não sabia se eu disse, não, pode vir que eu vou te benzer. Botei ela sentada, benzei, costurei ela 3 vezes. No segundo dia ela já disse, mas tu tem uma mão boa para benzer, não sabia que tu tinha uma mão boa para benzer. Ela disse, nunca mais me deu minhas costas. A Aline tem uma pergunta. Quais as regras da Umbanda? Qual as regras da Umbanda? Tem regras lá? Vocês têm que cumprir regras? Tipo, Não, regras assim, como assim, regras para... Toda religião, ela tem um... Sim, para... As regras só quando tu vai baixar o chão. Só quando vai baixar o chão, daí que tu tá no chão ali, daí tu não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, pode soltar. E o que te levou a procurar essa religião? O sofrimento. O sofrimento. Pode falar.
por mais que eles não falem, né, para as pessoas que procuram, para o público que procura, as pessoas que trabalham lá, elas têm consciência que elas servem aos espíritos das trevas? Olha, eu tinha consciência, né, que eu servia muitas vezes quando a gente tava na Umbanda, a gente se incorporava e coisas. Foi até onde que eu saí da Umbanda, né, que era Umbanda e Quimbanda, nós saímos da Umbanda, que era Umbanda e Quimbanda, e daí caímos até que procurei o Batuque. Que é pior ainda. Que é pior ainda. Só que daí, na Umbanda, a gente sim emprestava o nosso corpo para os Exu, os da noite, trabalhar. E muitas vezes a gente não se lembrava, mas muitas vezes assim, tinha alguém que falava alguma coisa pra gente, o que eles faziam. Entendeu? No teu próprio corpo. No meu próprio corpo. Mas não podia falar. Não podia falar. Então, comigo aconteceu na hora da gente pegar. E eles levaram, na época tinha o morro lá, que tinha a casa das tias lá. Eles pegaram e levar o meu corpo, da minha mulher, para lá, para fazer dinheiro na casa. Beber, dançar e coisa. Quando nós ficamos sabendo, nós ficamos loucos. Entendeu? Como é que vai fazer uma coisa dessa aí com a gente? Né? Outra coisa, falaram. O meu próprio cunhado me falou. Eles foram num cemitério de noite, cavocaram uma sepultura nova de terra, para fazer um trabalho lá, cavocaram lá e bateram no caixão. Agora dá para fazer. Diz o meu cunhado que se arrepiou. Então, isso aí começou a me anojar e eu desisti. Eu disse, não, nós não temos mais. Até no dia que nós saímos de lá, o cara quase me matou. Porque foi feita a sessão de Exu, e nós estávamos todo mundo trabalhando, e na hora de ir embora, essa aqui estava com a pombageira dela, e eu já estava desincorporado, e estava lá no quarto, e a mãe de santo, e o cara, o marido dela, me encerraram no quarto deles, e queriam me obrigar a fazer não sei o que lá, para desistir dela. Eu disse não, e eu vou embora agora. E daí, nisso ele foi e pegou o revólver em cima do roupeiro. E daí tinha um outro senhor que estava com nós, que me ajudou, ele me segurou, me tirou. E daí essa aqui se acordou, né? E nós só tinha a Bruna, eu peguei a Bruna pelo colo, e de sair de pé no chão mesmo, peguei ela e nós saímos aqui. E ele tira atrás de nós. 2 semanas depois, esse senhor que me ajudou a sair de lá, morreu. Entendeu? Sim. Era para ele me matar aquela noite. Daí, dali para diante, nós só fomos aqui, ó, para baixo, para baixo, para baixo, para baixo, para baixo, para baixo. Perdi tudo. É que vai gerando problema, e daí pra tu ir sempre procurando a casa, pra solucionando, daí dá outro problema pra casa. E o que tu acha que quebra esse encantamento? Eles ameaçam muita gente. Eles ameaçam você. Mas pra tu quebrar esse encantamento, porque quem trabalha tá encantado também, né? Depois que tu entra pra Umbanda, Quimbanda, Batuque, se tu sair, tu vai só pra trás, porque eles vão sempre te perseguir e te tomar. Eu nunca acreditei, nunca me pegaram. O Paulo teve. Depois que parou. Eu nunca acreditei. Eu disse, não, eu não me pego, porque eu não acredito. E nunca me pegou. Só Deus para quebrar esse encantamento. É só o Cristo. Tu ter o poder do Cristo, tu ter o poder acreditar em Deus e ter fé. É só isso aí. Para poder quebrar. Fala, seu Jonathan. Depois que o senhor incorporava, era só os demônios que usavam. Sim, daí eu não me lembrava de nada. Parte de tudo que tu fazia das tuas ações.
Usar o teu corpo para fazer as coisas erradas. E o que vocês fazem com as coisas que vocês doem? Vocês doem muitas coisas, né? Esse pessoal que faz esse ritual, né? Sim. E... Mas muitas vezes ficava tudo para eles. A gente nem sabia. A casa que ganha. A casa que ganha. Alguma coisa, seu bispo? Não. Vamos continuar. O senhor pode sentar. Então, dentro do cristianismo, isso é profano. Então, a Ângela vai falar o que é o cristianismo dentro do catolicismo. Olha, eu vou falar da minha experiência como católica, que é a minha religião. Não sou estudada, não pesquiso muita coisa. Eu apenas assim, eu vivencio. Eu desde muitos anos, eu participo das coisas boas, né? Sempre ajudando o próximo. A Igreja Católica tem muitas falhas. Eu acho que, assim como na casa da gente, como no trabalho da gente, nada é perfeito. Mas a gente deve, cada dia, procurar sempre o melhor. E é o que eu sempre procuro. A Igreja Católica tem muitos defeitos, tem muita coisa ruim. Mas o que a gente pode fazer? Virar as costas? Trocar? Eu vou lá naquela religião porque eu acho que aquela lá é melhor do que essa que eu tô. Não. Se você está ali, se você tem um Cristo, se você acredita, as coisas ruins você tem que tentar mudar e melhorar. Não é virar as costas, não é trocar de lugar, porque então aquilo ali, então tá ruim, eu vou lá. Não. Eu, nesses meus anos todos, eu me criei dentro da minha casa. Eu acho que a minha primeira igreja foi o meu lar. Minha mãe, mesmo sendo uma pessoa analfabeta, ela sempre tinha com ela que Cristo era o poder. Com Cristo a gente podia ir longe e com Cristo a gente conseguia as coisas por nós, pelo próximo, nunca tirando o que não era nosso. Isso foi uma coisa que ela ensinou todos os filhos e graças a Deus todos aprenderam. Que se a gente assim, mentir para um vizinho, o vizinho até pode acreditar e não sabe que tu tá mentindo, mas Cristo tá. E ela sempre falou para nós, não adianta dar o tapa e esconder a mão que ninguém viu, Deus está vendo, ela sempre dizia. E a gente se criou assim. Dentro do cristianismo, então, dizendo assim, a Igreja Católica, o cristianismo, o que ela é? Ela é uma entidade, eu digo entidade, uma comunidade muito grande. A Igreja Católica, eu acho que ela é uma das grandes igrejas que tem, é a Igreja Católica. Tem muitos seguidores, né? Tem muita coisa boa que a gente aproveita, que a gente se enganja, que a gente trabalha, que a gente participa. Mas tem as coisas ruins. Então, as coisas ruins você vai tentando, vai indo pela beirada e vai tentando mudar, vai tentando ajudar, vai falando, vai colocando ideias. Às vezes uns aceitam, outros não, né? Mas para mim, assim, hoje em dia diz assim, a Igreja Católica como é que se diz também, é muito pelo dinheiro. Ela é uma igreja rica, realmente. Tem dinheiro. Mas hoje em dia, assim, é que nem as pessoas falam. A igreja é grande, ela tem que sobreviver. Né? Então, hoje, se você vai casar lá na Igreja Católica, tem uma taxa que você tem que pagar. Seu filho nasceu, quer ir lá batizar? Tem uma taxa que você vai lá pagar. Morreu? Tem uma taxa, o padre cobra para ir lá,
fazer uma oração, encomendar o corpo, que a gente diz lá, né? Mas tudo isso são custos. Tudo isso é dinheiro. A Igreja Católica ali de Novo Hamburgo, tirando a catedral, ela é uma das maiores caritas que tem de toda a região do Vale. E esse Caritas funciona ajudando muitos necessitados. Muitos. Tem uma pessoa desempregada, tem família, paga aluguel, não consegue emprego, vai lá e eles socorrem. Pegou fogo numa casa lá, queimou tudo, não tem? Vai lá no Caritas. Eles ajudam. Encaminham as pessoas para tirar novo documento, carteirinha de SUS. Se tu toma remédio, né, encaminha, como tu perdeu tudo, tu não tem mais receitas, te encaminho, fazem um papel como você perdeu tudo, como você precisa recomeçar, os postos te atendem, consegue tudo de novo. Lá eles têm, fazem comida para as pessoas de rua, né? Fora ainda, eles atendem no Caritas. Fora os grupos que tem, que fazem comida e distribuem, então, na rua. Vão, feitoria, liberdade, cada dia eles têm um grupo que vão em cada lugar e depositam comida. Isso é, como é que se diz, esmola? Muitos até podem dizer assim, estão dando uma esmola. Não. Estão olhando um ser humano que se não tem o que comer, eu sei o que é passar fome. Eu sei o que é amanhecer um dia e não ter nada para comer. Eu passei por isso. Então hoje, quando eu vejo um morador de rua ganhar um prato de comida, é como se eu também estivesse matando aquela fome que eu passei em criança, que eu não tinha o que comer. E nunca me xingo coisa nenhuma dos outros. Nossa mãe dele. Passemos fome, mas ninguém pegava nada. Até quando os vizinhos chamavam na cerca, a gente tinha medo de pegar, com medo que iam dizer que a gente estava pedindo. A gente não pedia. A gente ganhava. Porque as pessoas viam que a gente passava necessidade. Então, assim, eu sei que a minha igreja tem defeitos, muita coisa, mas ela tem muita coisa boa, ela faz muita coisa boa. Mas, infelizmente, também tem a parte ruim. Lá, as pessoas têm a hipocrisia, tem a ganância, tem, assim, a mesquinharia. Você tem que conviver com essas pessoas, sim, convive. E se você, com uma palavra ou outra, você vai podendo ir mudando e dando uma ideia e chamando a atenção, não é assim, calma, é por esse lado, não é por esse lado, é para o outro. Eu até hoje, assim, eu me sinto uma cristã de peso, porque eu sei o que eu faço, eu sei que eu tento fazer, não faço milagre, mas eu vejo as coisas erradas, eu estou sempre batalhando para melhorar mais. E graças a Deus, hoje a gente tem uma família que a gente pode se orgulhar. Nós, nossos irmãos, temos os nossos sobrinhos, que hoje a gente também pode se orgulhar. Ninguém mexe, ninguém nunca mexeu em que não era da gente. E o pouco que a gente hoje tem foi à custa do nosso trabalho, com muito esforço, né? Porque nós sempre tivemos uma vida de caráter e é assim que eu quero continuar. Nunca virando as costas para quem já me ajudou e para onde eu aprendi a ser gente e saber que eu tinha um Cristo que me amparava, que me olhava, mesmo nos momentos difíceis. Para mim é isso. Então eu quero que o bispo apresente o nosso irmão de Novo Hamburgo, ele vai falar sobre o que é ser um incrédulo. Nosso irmão Robinson, né, que
está vindo pela primeira vez, se prontificou a dar o depoimento sobre o lado incrédulo dele, que é coisa dele, né? Então ele vai explicar o que isso traz para ele, né, no dia a dia dele, ou que deixa de trazer. Boa noite. Boa noite. Não sei por onde começar, né? Para mim, meu dia a dia é normal, vou trabalhar, vou trabalhando, vou comer, beber. Não espero nada, né? Não fico esperando nada de ninguém. Né? O que mais eu posso dizer, né? Questões religiosas também, para mim, é diferente. Qualquer tipo de religião, qualquer tipo de doutrina. Já fui em várias religiões, já fui. Meu irmão é da Umbanda. Sei tudo que eles falaram, mas para mim nunca fez diferença nenhuma. Né? Mas tu acredita em Deus? Nunca acreditei em Deus. A minha mãe era uma pessoa fanática. E para mim nunca fez diferença. Ele Não não teve uma prova que existe Deus, então. A sua presença no mundo físico não é uma prova que você é um filho de Deus ou é só um corpo? Não, para mim é uma só consequência nasci, do casamento da tua mãe e teu pai. Não, porque não, para começar, eu nem conheci meu pai, dos meus irmãos. Minha mãe e teu irmão, fui eu que não conheci meu pai. Para mim também não fez diferença, né, no pessoal. E uma dificuldade, assim, se tu passa por uma dificuldade, tu não te apega em nada, assim. Dificuldade eu tô, já fazia 1 ano e 4 meses que eu tô sem receber da INSS, sem receber da minha empresa. Estou registrado. Meus amigos, vários amigos, né, estão me ajudando. Para mim... Se o senhor não veja isso como uma prova divina, o senhor... Na situação que eu tô, meus amigos me ajudando. Na situação que o senhor está agora. O senhor não vê que alguém da luz está ajudando o senhor de alguma forma, um dinheiro, um alimento, e para o senhor ver que nem sempre tu vai estar lá em cima, acreditando em si mesmo. No caso dos meus amigos, meus irmãos, estão me ajudando porque eles, né, são meus amigos, já me conhecem há anos, meus irmãos, minha família me ajudando. Só que a situação que eu tô é por falha do sistema, né? É o sistema que não vê a situação que eu tô com 6 laudos de terapia, de traumato, de tudo que é exame que eu já fiz, né? Esse 1 ano e 4 meses, né? Então o sistema não, tanto quanto o trabalho, fiz perícia agora há pouco tempo e a empresa levou 5 advogados, uma rescisão de 7 mil, né? Então para mim isso é tudo sistema. Não tem nada de satanás ou capeta ou... Não tem, né? Para mim isso... Geralmente a pessoa fala, mas isso aí que deve ter um imposto. Para mim nunca acreditei em nada disso. Não tem imposto nenhum. Então, no caso, só para mim é falha do sistema, né? Eu estou passando hoje. Isso. Mas eu nunca... É a primeira vez que eu estou passando essa situação, né? Por causa da doença que foi confirmada que eu estou com fibromialgia, né, no corpo, né? Mas o resto sempre, para mim, sempre foi tranquilo. E o senhor se acha um homem amado ou um homem, digamos, que acredita no universo ou acredita em si mesmo? Não, eu como é que eu vou te dizer? Em todos os lugares que eu vou, eu sempre sou bem recebido, me dou com todo mundo, não tenho inimigo. Então, para mim é diferente. Se é divino ou não é, para mim não muda nada. Tu é feliz? Sempre fui feliz. Apesar da situação que eu estou agora, né? Mas eu me sinto feliz porque a minha família, o pouco que tem me ajuda, e os meus amigos, né? Meus amigos estão me ajudando bastante. Eu estou 1 ano sem receber nada e eu estou sobrevivendo a isso. Deus, o senhor, digo assim, está vivendo sobre a ajuda das pessoas. E o senhor se sente assim, humilhado, constrangido de receber tudo isso? Com certeza que não. Eu sinto orgulho porque eu me dou com essas pessoas, né? São pessoas que na verdade eu nem sou daqui, né? Eu sou da fronteira. Então são pessoas que ao longo dos 20 e poucos anos que eu moro aqui, eu fui abraçado por todo mundo. Então eu me sinto bem. Eu quero então colocar nesse debate uma coisa bem importante.
Ele é um homem que não interessa o temporal que está passando, as dificuldades que está vivendo, mas ele tem autoconfiança nele mesmo e não precisa de nenhuma bengala, nenhuma escora, e sim, ele acredita que ao passar dos dias ou dos meses, ele vai receber tudo aquilo que ele pensa e sente que ele é merecedor de tudo que é bom, tanto quanto os outros já têm. Então, se o senhor tiver um poder de pensamento construtivo, de acreditar que o senhor vou ter bons pensamentos, acreditar no teu potencial de viver, né, de ter coragem de enfrentar a própria lugar diferentes, que não conhece ninguém, e você conseguiu atrair todas as pessoas para aqui, então, como se fosse uma grande família de DNA diferente, não parente, o que o senhor teria para acrescentar as pessoas que são, assim, um estímulo? As pessoas que não acreditam em si, que são fracas e, digamos assim, que choram no meio do caminho, qual o remédio? Que não seja remédio da farmácia. Para chorar, que nem diz o outro caso, no dia que eu chorar, acho que vai dar um dilúvio. Porque por tudo que eu passei com a minha mãe, que era doente, morreu nos meus braços, tudo assim, e não derramei nenhuma lágrima. Meus irmãos diziam que eu não tinha coração de pedra, que eu tenho coração disso. Sempre fui negativo em várias coisas. Mudei há poucos dias. Mas conseguiu muita coisa nesses poucos dias. Então, mesmo estando com despejo, né, talões de luz para pagar, de água, eu estou vivendo meu dia a dia. Então, com a ajuda do é um homem altruísta, né? Só que não vê o problema, ele vê a solução. Então, eu acho que ele é bem construtivo. Quando tu vê, não vê o problema que está na cintura, até a cintura, né? Vivendo essa água tornada, essa onda tornada, mas e sim ver o que o senhor é merecedor de viver ali no futuro presente, coisas grandes que te deixam livre. Fato? Sim. Até voltando ao que a Ângela falou, eu estou recebendo ajuda lá desse pessoal que ela falou, né? Uhum. Eu pedi para trabalhar voluntário lá, né? Estou comendo lá, estou ganhando rancho. Estou fazendo fisioterapia, né? E nos dias que eu não vou fazer, eu vou lá e fico ajudando eles lá. E assim eu estou indo nesses dias. E o senhor deixaria uma mensagem aqui? A única mensagem é a pessoa, nem o senhor falou, acreditar em si mesmo. Dependendo da situação, procurar as amizades, né? Tanto homem, mulher. Não ter vergonha de pedir. Não. Muito bem. Então isso aí o senhor não tem vergonha, né? Não. Muito bem. Já é um ponto positivo. Mais alguma coisa? Que todo mundo seja feliz do jeito que é. Muito bem, bem construtivo. Então, certo, obrigado. Para falar sobre, hoje no nosso mundo, tem centenas de milhares de jovens que se dizem evangélicos. E os evangélicos, digamos, tem centenas de milhares, dizem, e têm certeza que Jesus Cristo salvará eles para a eternidade nessa própria vida. Então, o nosso irmão Jonathan vai falar sobre os evangélicos. Boa noite, eu vim falar sobre os evangélicos. Eu passei por muitas frustrações, fiquei perdido nos meus próprios pensamentos, de saber quem eu realmente era, do que eu realmente devia fazer, do que era certo, do que era errado. Até que eu fui secando o gelo. Secando o gelo, fui levando aquilo ali junto comigo no meu coração, aquela mágoa foi aumentando. Até que eu não me via mais como uma pessoa para estar ali nesse mundo. E comecei a procurar as coisas erradas, fazer as coisas erradas, caía, levantava, até que tudo o que eu cometi veio contra mim. Aí eu tive a oportunidade de conhecer a igreja evangélica. Aí pisei lá, e com todo aquele sofrimento, eu comecei a frequentar direto. Eles proporcionavam, que tu tem que frequentar, tu tem que ler a Bíblia, tu tem que
seguir o caminho de Deus. E eram feitas as orações. E quanto mais eu fazia as orações, mais mexiam na minha ferida, mas não havia cura. Eu acreditava em Deus, porém eu não tinha um entendimento por que eu devia acreditar. Aí todo mundo ia, rezava, todo mundo feliz, e tu via aquela cena ali de felicidade, tu se perguntava por que isso está acontecendo comigo. Só comigo. Aí eu deixei de ir um pouco, daí meus amigos, vamos ir, não foi mais, não sei o quê. No mínimo tá fazendo coisa errada. Aquilo te acabava por dentro, porque como tu falou do teu sofrimento, as pessoas usavam aquilo como um julgamento e não como algo construtivo para te se levantar. Fez errado, deixa para trás. Eles levavam aquilo pro teu presente. E aquilo ia me destruindo cada vez mais. Me colocando para baixo, fazendo eu enxergar que eu era só uma pessoa errada, em meio de todas aquelas pessoas que estavam usando um terno como esse, e que eles eram puros, que eles eram de Deus. Eu não enxergava o Deus, o eu sou e me é digno. Não enxergava que Deus habita em nós. Nós temos as escolhas de escolher. Temos o livre-arbítrio de escolher o certo e o errado. Nós temos as escolhas de frequentar os lugares, só que os nossos pensamentos, sendo eles negativos, vão te botar muito para baixo e tu vai acabar absorvendo todas aquelas coisas ruins. E como hoje nós estamos na época de Aquário, o errado parece certo para todo mundo. Hoje é normal tu ir numa esquina, ter 2, 3, 4, 5, 10, 20. Uma gurizada nova, com uma energia para conquistar tudo que quiser e estão na esquina lá fumando maconha. E os pais estão em casa, porque aquilo ali já ficou liberal, já não é mais escondido que era feito, ou todo mundo ia falar. Hoje em dia, todo mundo faz e virou moda agora. Porém, chega um tempo, quando a pessoa tenta despertar de alguma coisa, ela vai procurar alguma coisa que vai poder ajudar. Às vezes tem medo de conversar com os pais ou com um familiar para não julgar, porque tem medo que a pessoa vai julgar por que tu fez isso, sendo que às vezes nem tu não sabe. E tu acaba procurando a igreja de pedra. E tu chega lá como se fosse tudo certinho, como se fosse tudo gente de Deus que não faz nada errado, porém eu despertei e vi que tem gente lá que faz coisa muito mais errada que tu. E perante Deus, esses são os falsos profetas. E as coisas faladas, muitas vezes são profanas. E te dão um ensinamento contrário daquilo que tu viveu. Só sendo que eles não vivem isso. Muitas vezes eles estão lá pregando a palavra de Deus, são pastores, são presbítero, tudo isso, e os filhos estão em casa, às vezes jogando videogame, bebendo, estão fumando. Porém os irmãos lá não sabem que os filhos deles são, às vezes, muitas vezes, um drogado. E isso gera a consequência, das vezes, do que eles pregam e não levam para dentro da sua casa. Aí tem a parte que eles pedem o dinheiro como parte que é para ajudar a igreja ou é para fazer tal coisa. E muitas vezes esse dinheiro fica para eles.
Então não foge muito do lado do batuque. Porque eu acho que Deus não quer dinheiro, não quer bens materiais. Eu acho que Deus quer uma alma pura. Todos nós somos humanos, erramos e merecemos, somos merecedores de tudo que é coisa boa, construtiva na nossa vida. E muitas vezes eles fazem também uma lavagem cerebral na tua cabeça, para te ficar preso na igreja lá, tu ficar fanático, como o nosso irmão aqui falou, vira uma pessoa fanática, e tu não vai saber absorver algo, todas as pessoas à sua volta, porque tu não vai trabalhar só com gente que é do bem, vai trabalhar muitas vezes com gente do mal. Um exemplo, eu vou trabalhar perto dela que foi espírita. Eu vou julgar a religião dela porque eu sou crente. Eu vou trabalhar perto do Paulo, eu vou julgar ele porque ele é do batuque. Sendo que ele não me fez nada. Aí cabe a mim eu aceitar o que ele fala para mim. E eu acabo julgando ele. Sendo que a própria Bíblia fala, não julgues para não ser julgado. Então, muitas vezes, tem consequências da religião que tu frequenta, das pessoas que tu escuta, sendo que tu tem que usar a tua intuição, usar o teu coração, tentar usar a tua mente para ver o que é certo e o que é errado, para não acabar julgando as pessoas do que elas cometem ou do que elas praticam. E hoje, quando, no meu despertar, eu já sei o que é certo e o que é errado. Foi onde eu não vi ajuda nenhuma. Não vi ajuda nenhuma de um pastor falando para mim o que eu devo fazer, o que não é certo, o que não é errado. Aí eu procurei o médico, e muitos acreditam na medicina. E o médico acabou me dando um diagnóstico de depressão profunda. Porém, eu tinha ficado 8 dias sem dormir, sem comer e sem conseguir tomar água. Emagreci bastante, mas nunca deixei de acreditar que existiria um dia melhor lá na frente. Chegava o outro dia, era mais tormenta, era mais pessoas me tratando mal, e eu não entendi o porquê. Até que no 8º dia eu procurei ajuda e eu pedi para minha tia. Ela está sentada aqui. E ela me levou ao médico. O médico me diagnosticou como depressão profunda. E a única coisa que eu me lembro foi quando ele assinou o papel para mim me encostar. E quando eu me levantei, ele bateu no meu ombro e disse, vai com Deus. Aquilo ali mexeu no meu lado espiritual bastante. E daí eu comecei a chorar e eu cheguei em casa com os remédios e disse, não vou tomar. E a minha mãe, toma que vai melhorar. Não vou tomar. Chegou de tarde, eu não consegui almoçar, fui deitar, aí chegou de tarde, era umas, não me lembro a hora, assim, acho que umas 2 horas, 3 horas da tarde. Eu não aguentava mais muitas vozes assim, no meu ouvido. E eu tomei o remédio. Era para eu tomar metade, eu tomei o remédio inteiro. Que o médico me deu. E como era um remédio muito forte, ele disse que eu ia dormir e ia ser uma paulada. Eu não consegui dormir.
não consegui dormir, babava por conta do remédio, me dopou. Porém, eu escutava um prego caindo assim, longe dali. E muitas vozes, até que eu me lembrei de uma palavra que eu recebi deste miserável. Um dia ele chegou em mim, eu estava arrumado, para mim sair, para disfarçar a minha dor. Ele bateu no meu ombro e disse: como tá bonito hoje. E eu fiquei meio assim, né? Esse cara tá até louco. Aí eu disse assim: mas tem alguma coisa que não tá certo. Eu saí, eu bebi, fiz muita coisa errada, até que eu despertei e pedi para minha mãe ligar para ele, que eu precisava de uma ajuda, sendo que eu procurei muitas ajudas. Fui na igreja Assembleia, Universal, muitas igrejas, vários lugares, Parobé, Sapiranga, Araricá. Procurei bastante igreja. E muitas igrejas queriam que eu usasse um terno, só que, porém, eu não me via ali dentro, porém forçado a fazer aquilo, uma coisa que era contra a minha vontade, a ser o que eu não era. E hoje, eu aqui, frequentando aqui, muitas vezes, por conta do meu trabalho ou por conta de algo, eu acabo não comparecendo aqui. Mas isso não é motivo. Eu sei que isso não é motivo. Porém, eu não estou preso aqui. Eu tenho o direito de ir e vir quando eu quiser. E hoje eu me sinto uma pessoa livre. Eu sei que tudo que eu cometer perante Deus terá justiça divina. Pode demorar 10, 20, 30, 40, 50 anos. Eu vou pagar sobre aquilo ali que eu fizer de errado. E hoje, o aprendizado que eu tive aqui nessa casa de oração cristal foi que tu não precisa pagar o dízimo em dinheiro. Tu pode ser uma boa pessoa sendo você mesmo, sem gravar um vídeo mostrando que tu tá doando para uma pessoa, um exemplo ele. Tu pode pegar um ranchinho lá, dar para aquela pessoa, não falar teu nome. Tu pode ser uma pessoa que vai levantar, não diminuir. E hoje, o despertar que eu tive, eu não tinha mente para fazer, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Hoje eu sei que eu posso. É só eu querer, mas eu também não posso me desviar de Deus. O Cristo que é vivo. O Cristo que habita em nós. Vai ter momentos difíceis, vai. Mas tu não pode desacreditar de um dia, de uma manhã melhor. E isso foi o que me manteve firme na rocha. Por mais que eu não tinha um entendimento do que estava acontecendo comigo, eu acreditei em um dia melhor. Amanhã vai ser melhor. Eu creio que Deus não vai deixar acontecer nada comigo. Porém, as trevas estavam me atormentando, eu ia na igreja, aquilo ali não me ajudava em nada. Não me acrescentava em nada. Era mais um lado de... o que o irmão Cláudio vai pensar de mim? Se eu não estiver indo na igreja, por sendo tantas coisas erradas que eu já cometi. Tem que frequentar a igreja, tem que usar o terno para as pessoas, para a sociedade me ver como uma pessoa boa. Hoje eu vindo aqui, eu não me interessa o que fulano ou ciclano vai pensar de mim. O que interessa é o que eu sou, o que eu faço. E as consequências serão minhas, assim como um ateu pensa. Porque unificando todas essas religiões, peneirando o que é bom, tu vai viver num caminho certo, porém vai ter os obstáculos. Vem as consequências de tudo que tu faz e tem as consequências
daquilo que tu não faz. Deixa de fazer por si mesmo. A pessoa tem que fazer por si mesmo e pelo próximo. Não pode só pensar no teu, vou fazer pra mim que vai ser bom pra mim. O fulano que se lasque. Não. Às vezes tu tem que ajudar o teu próximo pra ti também se levantar. E dentro de uma casa de pedra, eu vi que eles só ajudam os irmãos ali. Eu fui uma vez em uma igreja, chegou um cara bêbado, mendigo de rua, ele estava fedendo, e o porteiro não deixou ele entrar. E eu peguei e pedi para deixar ele entrar, e ele não queria deixar ele entrar, que ele ia incomodar lá dentro. Aí tá a pergunta, e se Deus vem em forma de mendigo, vai abraçar ou vai chutar? Então tinha muita coisa errada que eu não aceitava, mesmo não tendo um conhecimento que às vezes um pastor tem, que leu a Bíblia umas 3 vezes e mesmo assim está fazendo as coisas erradas. Implantando uma semente na cabeça das pessoas que muitas vezes eles nem vivem, nem regam aquilo ali. E tu fazendo certo ou errado, às vezes tu chega num caminho que lá tu olha lá para trás, não voltando lá, mas tu olhando lá para trás o que tu fez, o que tu foi, e tu olha hoje o que tu é. Tu errou, mas tu aprendeu. E às vezes tem as crianças nascem e já são batizadas em uma religião que muitas vezes não querem aquela religião para elas. Não aceitam que o pai ou a mãe escolham eles ali dentro, e eles crescem ali dentro, seguindo uma doutrina que não pode beber uma cerveja, não pode tomar uma caipira, não pode jogar futebol, não pode botar bermuda, tem que usar calça. E eles vão crescendo, vendo os colegas dele em volta, usando uma bermuda, jogando futebol, sendo uma pessoa normal entre milhares, e ele vai se condenar achando que ele é um estranho dentro desse mundo. Tem muitas formas de tu educar um filho sem julgar a outra pessoa. Tu pode chegar nele, falar para ele que é errado ele usar droga, não pode usar droga, porque acontece isso, isso, aquilo, não julgando aquele maconheiro, aquele isso, aquilo. Assim tu vai transformar, às vezes, a tua família para te quebrar, porque tu tá sendo profano, tá pregando algo que não é verdade. Triste. E hoje, eu frequentando aqui essa casa de oração, não bajulando, não exaltando quem me deu o conhecimento, mas exaltando Cristo, eu posso dizer que eu sou uma pessoa livre. Livre de escolha, livre de bens materiais, livre de se apegar muito no dinheiro. Certo que a gente precisa do dinheiro para fazer certas coisas, mas muitas coisas eu aprendi a peneirar, que nem tudo é dinheiro, é bens materiais. Se não tiver uma paz interior consigo mesmo, tu vai ter muito sofrimento. E que tu tem que acreditar em alguma coisa, que Deus vivo existe, e nas horas das aflições tu tem onde se apegar. E muitas vezes, até a tua família desacredita de ti. Às vezes tu para e pensa, mas eu fiz essas coisas, e a própria tua família fica te julgando toda a vida, te dando alfinetada. Olhando, mas tu parou mesmo. Tu não faz mais isso. Então tu tem que ter Jesus. Tem que ter Jesus no teu coração, um Cristo vivo, e acreditar em si mesmo. Primeiramente em Deus e depois em si mesmo. Quando ninguém acreditar em ti, tu vai acreditar em ti, que tu não é isso que estão falando, que tu não é isso que estão
estão querendo que tu seja, para tu ser uma pessoa livre de escolha, liberdade, sentimento. E com tudo isso eu aprendi. Seja quem tu é, não importa o que vão falar, não importa o que vão dizer, tu tem que ser quem tu é e não esconder nada que não seja. É isso que eu tenho para falar hoje. Para conseguir fechar nosso debate da noite, eu vou chamar o homem que nasceu, brotou da terra, o Adão e Eva de barro. E através do Adão e Eva de barro, nós temos que logo voltar para os nossos indígenas, que são os nativos dessa terra. E nada menos e nada mais que, na descoberta do Brasil, há 500 e poucos anos atrás, os portugueses trouxeram o encantamento para os nossos irmãos índios. Trocaram ouro por espelhos. Os índios olharam para a própria reflexo do espelho de si mesmo e ficaram no encantamento. Esqueceram dos seus valores para a Mãe Divina, da própria tribo e da própria origem. Então, o nosso irmão pajé, Pedro, vai falar sobre a grandiosidade de benzer e de cantar o canto dos indígenas. Primeiramente, a minha referência a toda a população indígena, não só do Brasil, mas dos nossos vizinhos países, que tem muitos índios americanos, Venezuela, Peru, Bolívia, Chile e outros países. E antes de falar do hoje, eu tenho que falar dos ancestrais. Como um pajé é uma existência de muitos anos. Antes do povo branco chegar, já existiam os índios. Chegaram, então, os brancos e muitos dos costumes dos índios foram se perdendo, porque foram implantados outros costumes. Mas os pajé conseguiram sobreviver com as suas técnicas de medicina. Técnicas para a época, que era só mato. E com essa técnica, que já vinha de seus ancestrais, o pajé é responsável por suas tribos, por sua família, por toda aquela comunidade, era o responsável pela cura. Não só pela cura do corpo físico, do chá, mas também pela cura do espírito, para que o espírito mal não tivesse força nenhuma sobre aquele quem o pajé ia fazer uma benzedura, como era chamado, curandeiros, benzedeiros. Então, essa cultura um pouco se perdeu por imposição de outros povos. Mas como os índios são guerreiros, têm uma personalidade que ela é de ancestrais. Então, de tempo em tempo, talvez nem por escolha própria, mas por escolha dos ancestrais, como os índios acreditam, é escolhido um novo pajé. E esse nem sabe, às vezes, que tem o dom de curar, de benzer. Então, em épocas não tão para trás, na minha família, meus tios, todos nasceram de parto normal, porque não tinha nem hospital, não tinha médico. Era aberto uma clareira no mato, tinha feito uma roça e ali se cultivava. Meu pai teve, nossa família, 13 filhos, todos nascemos de parto normal. Então tinha uma técnica muito da época de conhecimento, prático, não era de estudo. Se plantava o milho, um ano, tirava a semente, plantava de novo. No terceiro ano, procurava alguém numa certa distância, onde aquela planta não tinha o cruzamento genético de uma com a outra, que o vento não levava o pólen, e se trocava as sementes. Assim se mantia a planta saudável, produtiva, a terra produtiva, e a cura das ervas era uma coisa assim, ó, sensacional. A gente que hoje em dia vive num lugar onde tem tudo, mas foi criado aonde não tinha.
Então eu, por exemplo, não consigo me adaptar com tomar medicamentos. Tanto que a gente está buscando aqui, muitas vezes é atendido com chás e resolve, porque a psicologia do medicamento ele mais intoxica do que cura. E muitas vezes a gente se apega e fica psicologicamente dependente de um medicamento, enquanto que os pajés, com os seus rituais, libertam não só o corpo, mas também libertam a alma da pessoa daquele mal. Então, há pouco tempo, aqui no Vale dos Sinos, eu visitei uma aldeia. No meu trabalho, que eu estava no ônibus, eu conheci uns indígenas. Como sempre, a hospitalidade, aquela bom relacionamento. Há um tempo mais tarde, eu trabalhando com calçado, tive uns modelos que teriam umas tranças que ninguém branco conseguia fazer. Aí eu recorri a essa tribo aqui no Vale dos Sinos. Fui lá para buscar um conhecimento e eles me ajudaram, até me mostraram como fazia aquilo. Só que um pouco eu fiquei procurando uma outra coisa também. Eu queria saber como é que eram os costumes, achar alguma coisa ali que remetesse à tradição indígena. Só que naquele lugar lá eu achei bastante igreja evangélica. Então os índios se perderam bastante no sistema da catequização lá atrás, quando os padres depois foram abolidos. Por quê? Porque o que os índios ganharam com a tirada de ouro? Ganharam doença, ganharam miséria da terra porque ficou lavada, sem contar na contaminação do mercúrio, os garimpeiros sem dó desmatavam, faziam o que precisavam para achar ouro. Quem ganhou com isso? Todo mundo, menos o branco, todos os brancos, menos o índio. O índio foi a maior vítima e continua sendo ainda, hoje. Porque não tem assistência e tudo que é retirado da floresta não é para ele. O que resta para ele? Fica só o vazio das matas, fica o clima, as águas, e a floresta é o coração, não só a floresta amazônica, mas a nossa floresta aqui em Roda de Casa. Então, a minha referência aos povos indígenas, que essa luta seja uma luta pela natureza, porque o espírito da natureza, como diz os pajés, é um espírito que ele é, sendo conectado com os pajés, ele consegue perceber. Um pajé, nas suas rezas, nos seus rituais, ele consegue se conectar com os animais. Se transforma numa cobra para ver como é que é a terra. Se transforma num jacaré para ver como é que está a qualidade da água. Se transforma num gavião real, numa águia, para ver como é que está o ar. Só que hoje nós sabemos que isso tudo está comprometido com o avanço, com a ganância, com o que vem sendo feito contra a natureza, tudo por dinheiro. Então é uma tristeza que a consciência não tenha despertado na maioria da população, que só pensa em enriquecer, em ganhar mais dinheiro, mais tempo, mais tecnologia. As pessoas querem mais tempo para ficar mais tempo sem fazer nada. Querem uma tecnologia que possa ligar tudo dentro de casa antes de chegar, para chegar em casa e ficar mais tempo sem fazer nada, em vez de meditar ou abrir a consciência ou buscar um conhecimento que realmente agregue alguma coisa para o mundo que nós estamos vivendo aí, que precisa muito de consciência. Seria isso? Vamos levantar de pé. Eu quero acrescentar dentro dessa parte, né? A natureza está à nossa disposição, toda ela. Ela não chora no olhar humano. O índio é a natureza. Ele é pacífico, ele é da harmonia, da paz. Através desse homem chamado Pedro Santos da Silva, Santos Silva, ele pediu para que trouxesse o índio, o pajé. E através desse homem chamado Pedro, eu quero fazer uma homenagem para todos os indígenas que são filhos nativos da terra. São pacíficos e não são gananciosos. Que nem a natureza é à nossa disposição. Então nós vamos fazer para exaltar os índios, a mãe divina, a mãe mística, e também esse homem chamado Pedro, para encerrar, né?
já se prolongou bastante. Nós vamos fazer uma salva de palma em exaltação à natureza, à mãe mística, os elementais, em homenagem, como fosse uma saudação e uma bênção para todos através deste homem chamado Pedro. Aleluia!